Legal. É, Vamos lá, então. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar do Portal do Impacto, a Fomenta. Meu nome é Marcos, eu sou diretor financeiro e de operações aqui na Fomenta. Fico muito feliz de poder conversar com vocês e trazer um time de peso aqui, de especialistas para falar sobre questões jurídicas no meio da crise. Tá? A gente vai conversar com 4 advogados hoje aqui. Nós trouxemos pessoal de bastante gabarito, no intuito de tentar ajudar a trazer à tona, levantar aqui quais são as questões jurídicas mais importantes para ter na mente, né? Pensar no que eu tenho que me preocupar, o que o gestor de uma organização social tem que se preocupar agora para poder tomar decisões que não prejudiquem ele no futuro. E o que ele pode usar dentro da legislação para ajudá-lo nesse momento de crise. Tá? No momento agora, no meio dessa pandemia, com tantas restrições que várias organizações estão sofrendo, é importante a gente também entender quais são os limites legais que a gente tem para atuar. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita lei, muita regulamentação. Então, em tempos normais, já é difícil navegar por toda essa rede de regras. Agora, ultimamente, tem sido um pouco mais difícil. Só para você ter uma noção, de março para cá, foram mais de 25 medidas provisórias que foram editadas. São leis, estão aí em vigor. Alterações legislativas que facilmente a gente perde o controle, a gente já não sabe mais o que foi alterado, a gente tem que ficar de olho todos os dias. Tá? Então, assim, como que a gente pode agir corretamente, né, nas decisões? Como que eu posso agir corretamente com os meus colaboradores, com o atendimento, com os meus contratos, sejam eles privados, particulares ou públicos, né, com os meus projetos? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Bom, para isso a gente trouxe, como eu disse, 4 advogados, o Paulo, a Júlia, o Renato e a Laís. Eu já vou explicar, eu já vou apresentá-los um a um, para trazer esses temas e para a gente pensar em cada um dos temas, como que a gente pode atuar de forma correta e dentro da lei. E como a gente pode usar a lei a nosso favor também para ajudar durante o período de crise. Eu queria deixar já desde agora uma ressalva que nosso intuito aqui não é dar uma consultoria jurídica para ninguém, a gente nem tem essa capacidade, a gente não conhece a realidade de cada um, mas a ideia é trazer só para a cabeça de vocês o que pensar. E aí vocês podem ir procurar um advogado de sua confiança, alguém local, que entenda as leis também do seu município, do seu estado, para te orientar e tomar a decisão correta. Tá? Então, aqui é só para ter algumas coisas em mente e saber o que pensar. Antes de apresentar todo mundo, eu queria dizer que também vale a pena destacar, nosso portal do Impacto está com vários conteúdos. Fizemos alguns webinars, fizemos alguns artigos, trouxemos conteúdo de parceiros, conteúdos terceiros. Vale a pena acessar lá, tem conteúdo sobre doação online, tem conteúdo sobre captação. Quinta-feira passada, conversamos com o Thiago da Nexo sobre incentivados, sobre projetos incentivados. Vale a pena ir lá, tem bastante material para ajudar vocês. Tá? Então, aqui com a gente hoje, a gente tem a Júlia Meirelles, que é coordenadora da área trabalhista da Advocacia Milton de Oliveira. Olha, Júlia aí. Temos o Paulo Moro, coordenador da área civil também do escritório de Advocacia Milton de Oliveira. A Laís de Figueiredo Lopes, especialista em terceiro setor, sócia do escritório Zazi Becara Storto
Reicher e Figueiredo Lopes, advogados. Laís, por favor, me ajude com todos esses nomes depois na pronúncia. Eu peço que você fale de novo. E o Renato Dolabella, também especialista em terceiro setor, sócio do escritório Dolabella, Advocacia e Consultoria, falando lá de BH, a Laís lá de São Paulo, a Júlia e o Paulo aqui de Campinas, onde a gente fica também. Muito obrigado por todos, pela participação hoje e por doarem um pouco do tempo de vocês para ajudar as organizações. A gente, nos outros webinars, a gente tem tido gente de todo o país com diversas dúvidas e esse webinar vai ficar gravado, gente. Então, quem não conseguiu pegar o começo, uma parte, volta depois, pausa, reflete sobre os assuntos e pensa como usar esse conhecimento aqui de 4 pessoas da área de direito para atuar lá no dia a dia da sua organização. Tá? A ideia aqui, gente, é a gente passando pelas áreas, conversando um pouco sobre algumas coisas que podem acontecer no dia a dia. Mas antes, assim, eu apresentei, eu queria, em um minutinho, ouvir de cada um aí um oi, como chega, e falar alguma coisa que queira dizer. Eu vou começar com a Laís, que daí ela já me corrige em todos os erros que eu cometi no nome do escritório de advocacia dela. Na advocacia a gente tem essa questão de que os nomes dos escritórios são sempre sobrenomes dos seus sócios que emprestam a confiança, a fidúcia da profissão, né? Então, o nome do escritório que eu sou sócia chama Sazzi, Bechara, Storto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados, que são 5 sócios que dedicaram a sua trajetória nos últimos 20 anos ao campo do terceiro setor. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Fomenta, pelo convite. Prazer a todos. E obrigada, Marcos. Vamos conversar. Júlia, quer falar? Um oi, como chega? Oi, boa noite a todos. Eu sou, como o Marcos disse, eu sou coordenadora da área trabalhista lá na Advocacia Milton de Oliveira. É um prazer enorme estar aqui hoje para passar um pouquinho, tentar esclarecer um pouquinho de tudo que aconteceu esses últimos dias no cenário da área trabalhista, apesar de um pouco confuso, eu acho que pode ser um pouquinho esclarecedor. E agradeço a Fomenta a iniciativa de prestar esse serviço, de tentar esclarecer essas questões a todos que têm interesse. Obrigado, Júlia. Renato? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa virtual tão qualificada, né? Agradecer também a Fomenta pelo convite. Eu acho que o momento é um momento de desafio para todos nós, né? O terceiro setor, especialmente, ele está no olho do furacão dessa questão da pandemia por várias razões, né? Seja por estar na linha de frente da saúde, da assistência, seja porque está atuando ali lateralmente com a questão da educação, da cultura, durante esse bate-papo. Obrigado, Renato. Paulo? Boa noite a todos. Sempre uma honra e uma oportunidade muito interessante a gente poder trabalhar aí e contribuir, devolver para a sociedade um pouco do nosso conhecimento. Eu e a Júlia trabalhamos juntos na Milton de Oliveira, escritório aqui de Campinas, há 50 anos trabalhando no espaço, e acho que não teria como, com a escola que o Dr. Hamilton, fundador do escritório, colocou para a gente desde o início, não estar aqui doando o nosso tempo e ajudando no que a gente puder. Então, obrigado, Marcos e a Fomenta, pela oportunidade, e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Legal. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Então, vamos começar, então, com as nossas perguntas. Eu vou puxar um pouco com cada um, pouco da sua área e tal, e vamos tentar traduzir tudo aí para o terceiro setor com também a Renata e a Laís, que são mais da área. Paulo, eu queria começar contigo. Começar um pouco assim, de leve, vai. Vamos, eu tô lá, eu sou gestor da organização, a Júlia riu porque eu disse de leve, porque o trabalhista depois ainda vem.
Mas eu vou começar. Eu estou lá, estou na gestão da minha organização. Tudo isso aconteceu. Eu tive que interromper. Eu tive impactos no meu dia a dia. Eu tenho contratos com terceiros, com fornecedores. Eu tenho contrato de gente que comprou de mim, que eu vendi. Eu tenho contrato de aluguel. Como é que ficam essas relações, excluída a trabalhista, excluída com os colaboradores? Como é que ficam essas relações privadas, particulares, antes da gente entrar na relação com o governo? Como é que eu fico? E se você puder, toca um pouco no tal do assunto que a gente lê bastante, que é força maior. O que eu faço com isso? O que é isso? Marcos, eu acho que a primeira coisa que todo mundo nesse momento precisa ter é a consciência de que isso não está atingindo só eu, ou só a você, ou só as ONGs. A gente trabalha aí, eu tenho certeza que todos os colegas que estão aqui nessa mesa virtual têm exemplos assim, com grandes empresas, e todos estão passando por esse momento extraordinário. E o momento agora é de ter paciência e ter um pouco de organização quando você for olhar os seus negócios e as suas obrigações. Porque você falou bem, a gente está numa situação de força maior, mas o que é isso? É uma situação, a força maior, o caso fortuito, esses nomes bonitos que a gente, advogado, gosta de colocar e que as pessoas acham que são ou sobremesas estranhas ou monstrinhos que vêm aí por baixo da mesa para nos assustar, são situações que a gente via praticamente só nos livros acadêmicos. A gente tinha os exemplos que eram dados por nossos professores, que, por sua vez, muitas vezes usavam a reprodução do que os professores deles usavam, porque a gente não tinha, e não é para ter no nosso dia a dia essas ocorrências. O que eles tratam? Eles tratam exatamente o que a gente está vivendo, situações que são excepcionais e que impedem a realização de atos corriqueiros do nosso dia a dia. Hoje, você chegar e falar que você vai prestar um serviço, seja a alocação de um salão para um evento, seja o atendimento de um bar ou o atendimento de uma pessoa que te contratou, pode ficar impossível porque o poder público está te proibindo de fazer isso. Essa é a noção básica que a gente precisa ter nesse momento. Não é que você não quer cumprir a sua obrigação, você não tem como cumpri-la. Então, a partir desse momento, se você fala assim, realmente eu não tenho como fazer, a gente precisa ver quais são as soluções. Você está atrasado, ou como a gente gosta de dizer no direito, em mora com a sua obrigação? Tá, mas é um atraso, é uma mora decorrente de uma situação que é extraordinária, que não passa por você ou por sua responsabilidade ter acontecido. Então, o direito vem a tratar dessa situação e falar que isso precisa ser analisado com um pouco mais devagar. Na teoria clássica, como que a gente falaria sobre isso? O devedor não tem a obrigação pelas consequências desse atraso, ou seja, não teria juros, não teria uma correção monetária, não teria uma multa por conta desse seu atraso. E hoje o governo já está se desdobrando para criar uma legislação específica para esse momento que a gente está vivendo. Então, ainda diferente da trabalhista, que nas últimas 2 semanas já mudamos aí uma série de leis e mudamos aquilo que a gente mudou na legislação, e a Júlia vai falar um pouco mais disso, ainda na área contratual, a gente ainda está vendo isso caminhar. Então, o Senado Federal tem um projeto de lei tratando sobre isso, falando sobre o que fazer em caso de inquilinos, em caso de obrigações que estão vencendo agora, o que você pode tratar para isso. Então, Marcos, só para dar um exemplo, a gente poderia ter aí a previsão de que os inquilinos não vão ser despejados nesse período por decisão provisória. Então, não haverá aí a possibilidade de você tirar uma pessoa que está numa locação, atrasado com o aluguel, até outubro desse ano. Essa é uma previsão que ainda não está valendo, é importante dizer isso, pode ser que seja alterada, pode ser que nem venha a valer ainda, mas que é um exemplo de situação do legislador, do nosso Estado, falando, olha, essa é uma situação excepcional, nós precisamos tratar excepcionalmente a pessoa que não está conseguindo pagar a sua obrigação, que não está conseguindo cumprir com o que foi contratado. Acho que a minha maior recomendação nesse momento é conversar.
vá à frente, converse com a pessoa com quem você contratou, seja seu inquilino, seja seu locador, seja aquela pessoa que comprou de você um produto ou um serviço, e negocie com ele. Porque, na verdade, a gente não está falando de uma situação que está atingindo só a mim, só a você, Marcos, ou a Júlia. Está atingindo a todo mundo. Então, da mesma forma que o inquilino não está conseguindo pagar, o locador talvez não esteja tendo dificuldades porque todos não estão pagando e ele dependia dessa verba para sobreviver. Antes dessa nossa conversa, você usou um exemplo que eu achei muito interessante. Quantas ONGs não alugam espaços seus ou utilizam dos seus serviços para custear sua atividade normal? E eles não estão conseguindo fazer isso agora. E isso precisa ser pensado. Fornecedor que foi contratado e que não vai ter como ser pago, porque o produto não foi vendido, há locações que foram suspensas. Então, a gente precisa conversar e saber que esse problema todo não é só de um lado. A gente precisa realmente chegar no meio termo e saber que todos vamos precisar nos sacrificar para conseguir superar esse momento. Legal, cara. Paulo, obrigado. Então quer dizer que existe na lei uma previsão para situações como essa que nós estamos passando, né? Existe uma previsão que se chama, quando acontecer alguma coisa de força maior ou caso fortuito, eu posso rever o contrato, ou eu posso até mitigar as consequências de não cumprir com a minha obrigação. Legal. Sim. Mas o caminho é conversar, né? Tá todo mundo passando, eu acho que negociar com os contratantes, né? É o caminho, sempre assessorado por algum advogado, né? Exato. Tem uma adição aí? Não, eu ia falar, eu só ia citar, eu acho que talvez o melhor jeito de exemplificar como que essas situações e essa legislação, ela é rara de ser aplicada, um exemplo que me veio à cabeça enquanto você estava falando, enquanto a gente estava conversando. Os livros de direito normalmente usam o exemplo da pessoa que comprou um cavalo e não pôde entregá-lo para o comprador, do vendedor que não pôde entregá-lo, né? Porque não podia sair à rua. Que é a nossa situação hoje. A gente não é para ficar saindo à rua sem motivo relevante. E agora, tudo bem, sabemos que tem gente que vive de transacionar cavalos, animais, mas aqui na cidade de Campinas não é uma atividade preponderante, não é uma coisa que acontece todo dia. E é o exemplo que a gente tem de tão raro que isso tem. E sim, temos que conversar e negociar e, se precisar, procurar um advogado para saber exatamente qual é o melhor caminho até o limite do seu direito. Legal. Tempos incomuns, né? A gente foi todo mundo pego de surpresa. E aí eu queria perguntar para a Júlia, falamos de contrato com terceiros e tal, vamos falar num contrato muito comum, que é o contrato de trabalho, né? Meus colaboradores, tem se falado bastante sobre emprego, manutenção de emprego, jornada de trabalho, pode diminuir as horas de trabalho, não pode. Eu coloco o pessoal de férias, eu não coloco o pessoal de férias, eu coloco todo mundo de férias, coletivas ou individuais, mas aí para pôr de férias tinha que pagar também algumas coisas. O que aconteceu? O que trocou? Ou o que não trocou na lei ultimamente, na área trabalhista? E o que eu deveria me preocupar gerenciando uma organização que tem funcionários e eu também me preocupo com eles? Quais são minhas opções agora, Júlia? Bom, o cenário no âmbito da Justiça do Trabalho, ele está, de certa maneira, inseguro, porque até como o Marcos já adiantou e o Paulo falou, a gente está tendo edições de medidas provisórias pelo governo federal, né? Criado um meme que passou por toda
pela internet, no sentido de que a gente fica sempre aguardando quando que vai sair a próxima medida provisória, e os advogados trabalhistas estão perdendo o sono com medo de dormir e ter uma nova medida provisória e você está atrasado em tudo que está acontecendo. Mas, basicamente, o que a gente vê é o governo federal tentando evitar um grande número de demissões, né? Então, e algumas das questões que eles pontuaram, de certa maneira, já havia previsão na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege as relações de trabalho entre empregado e empregador. Algumas outras coisas eles flexibilizaram a utilização, né? Então, hoje em dia, eles flexibilizaram a questão do teletrabalho, que seria o home office, né, que está sendo muito utilizado, porque anteriormente você já tinha que contratar o funcionário para trabalhar em home office. Diante de todo esse cenário que se tem, agora você pode fazer só um aditivo contratual e que você deixa a pessoa, você informa a pessoa com 48 horas de antecedência e deixa que ela fique trabalhando em casa para evitar deslocamentos desnecessários, desde que o trabalho dela seja possível de se fazer em casa. Tem a questão de que o teletrabalho é considerado quando todo o trabalho é feito fora do espaço físico do empregador. Então, tem lá o escritório onde você trabalhava normalmente. Agora, para você não se deslocar até lá, todo o seu trabalho você vai fazer de casa, você vai fazer de forma remota. Essa é uma das questões que eles afrouxaram. Também questão de férias. O governo federal, através de uma medida provisória, autorizou a antecipação de férias. E por que a gente diz antecipação? Porque o empregado pode não ter completado aquele período de 1 ano que ele tem para ter direito a usufruir as férias. Mas, mesmo assim, o empregador pode conceder essas férias, independente de ter já esse 1 ano, para evitar que haja a demissão desse funcionário. Pelo menos o funcionário fica em casa, não fica desamparado, porque o salário ele recebeu normalmente e o contrato de trabalho ainda está em vigor. Mas aí você pode pensar, tá, mas o que isso ajuda o empregador? Porque ele vai ter que pagar o salário, tem outras verbas que decorrem, né, da concessão das férias. Essa verba que decorre da concessão das férias é o que a gente chama de terço constitucional, que é aquele acréscimo de 1/3 que se paga quando a pessoa tira férias. Como uma forma de ajudar, a medida provisória prevê a possibilidade de pagamento desse terço constitucional até a data do pagamento do abono pecuniário, do 13º, que seria no dia 20 de dezembro. Então, eu não preciso fazer esse pagamento assim que eu concedo as férias. O pagamento pode ser feito só lá em dezembro, isso também já dá um alívio. E a própria questão do pagamento do salário referente ao período de férias, a medida provisória também prevê que o pagamento pode ser feito no 5º dia útil do mês subsequente. Então, realmente mantém o prazo de pagamento de salário. Então, isso é uma flexibilização que eles fizeram também das normas que a gente já tem. Outra questão é a questão das férias coletivas. Existe todo um trâmite para concessão de férias coletivas que precisam fazer toda uma assembleia junto ao sindicato. A medida provisória prevê que pode ser concedidas férias coletivas ao empregado, sendo dispensada essa comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato, desde que se informe ao grupo de empregados que serão beneficiados com essas férias coletivas com uma antecedência de 48 horas. Então, ele também flexibilizou essa questão. E para ajudar também, às vezes você não quer conceder as férias, porque teria essa questão de gasto, a pessoa só trabalhou 1 mês, então teria ainda 11 meses para ter o direito às férias. Eles permitiram a antecipação dos feriados, sendo que, em se tratando de feriados religiosos, o que precisa daí vai depender de um acordo entre o empregador e o empregado. Os demais feriados, a antecipação pode ser feita dependendo da concordância do empregado. Então, eu antecipo a fruição agora do feriado, e daí, quando for a data do feriado, o empregado trabalha normalmente como forma de compensação.
A questão do banco de horas também, eles né, facilitaram. O banco de horas é uma compensação de jornada. Então, o banco de horas normal o funcionário trabalha a mais em um dia e descansa esse período que ele trabalhou a mais em um outro dia. Aqui foi feita a instituição do que a gente chama banco de horas negativo, que o funcionário vai descansar para depois trabalhar. Então, isso também ajuda a evitar a questão de demissões, porque o funcionário fica em casa respeitando a determinação do governo no sentido de descanso, né, de evitar que se saia sem efetivamente haver a necessidade, e depois ele vai trabalhar para compensar esse período. Aqui só tem que prestar bastante atenção que tem uma limitação, que a compensação tem que ser feita só num período de 2 horas diárias quando retornar ao trabalho. E ela poderá ser feita considerando um período de 18 meses quando do término do estado de calamidade. Então, tem que ser feita toda uma anotação de qual o período que o funcionário não trabalhou. Então, sei lá, desde o dia 15 de março ele está sem trabalhar, e coloca a data que voltou a trabalhar, que terminou o estado de calamidade. Sendo findado o estado de calamidade, começar a contar os 18 meses, então 1 ano e meio, para a compensação do período que ele ficou sem trabalho. A questão, você, Marcos, referente à redução da jornada, é um ponto que está bem delicado, está bem em alta atualmente, até em... Júlia, eu vou te interromper um pouquinho, que a conexão tá um pouquinho difícil. A gente parou no banco de horas, a gente quer ouvir um pouco sobre a redução de jornada também. Vamos ver se a gente consegue, senão qualquer coisa a gente volta em você daqui a pouco. Mas a gente estava perdendo você em algumas partes da sua fala, dava para continuar, mas não conseguimos. Eu acho que agora, inclusive, deu uma travada. Então, Renato, acho que eu vou jogar para você, para a gente continuar o papo. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa possibilidade de redução de jornada, tá? Eu queria só lembrar todo mundo que está nos ouvindo que tudo isso que nós estamos conversando hoje é sobre a legislação que está vigente hoje. Amanhã pode ser uma lei nova e pode acontecer um negócio novo aí, tá? Então, fiquem atentos, procurem advogado e conversem sobre isso. E, além disso, no nosso portal tem material dos 4 advogados que estão aqui, viu, gente? A gente tem um link lá para um artigo do Renato, tem um material preparado pelo escritório da Laís, que foi super legal também. O pessoal da Advocacia Milton de Oliveira, o Paulo e a Júlia também produziram material que está no nosso portal. Então, assim, se quiser saber mais, aprofundar, dá um pulinho lá. Renato, vou jogar para você. E tudo isso que a Júlia falou, tudo isso que a gente está ouvindo, como é que isso fica dentro da realidade do terceiro setor? E eu queria te perguntar também, agora, tirando os contratos privados, como é que ficam as parcerias públicas? Como é que você está vendo? Você que está mais no meio aí, o que você está vendo que vai pegar agora que a gente precisa saber? Bom, na verdade a gente vê uma grande incerteza, né? O terceiro setor, eu acho que ele fica às vezes colocado um pouco de lado nessa lógica das normas emergenciais, das medidas provisórias, né? Nem tudo que está saindo como medida provisória lembrou do terceiro setor, né? Tem casos, por exemplo, dos auxílios ali de crédito para pagamento de folhas, só para o segundo setor, para a área empresarial, né? Tirando cooperativas, que são uma coisa que dialoga com o terceiro setor. Então, isso gera um grande desconhecimento, uma grande incerteza, na verdade, tanto para as entidades quanto para os próprios parceiros públicos, que nunca viram coisa parecida, como essa epidemia que a gente está enfrentando. E aí aquelas regras, né, do direito administrativo, aqueles princípios bonitos que a gente viu nos livros, na faculdade, eles não dão uma resposta efetiva. Muitas vezes, nas condições normais, a gente já depara com várias situações que a legislação não entrega ali uma coisa com agilidade ou com detalhamento que o terceiro setor pede, ou, melhor dizendo, né, que as demandas sociais pedem, não é o terceiro setor que pede. Né? A sociedade que o terceiro setor atende é que tem essa necessidade. Que dirá agora, que a gente está diante de uma coisa nunca vista, ao que tudo indica, né? Ou, pelo menos não nessa intensidade, nessa velocidade.
Eu pegaria um gancho na fala tanto do Paulo quanto da Júlia, em relação às parcerias, apesar de não serem contratos privados, né, as parcerias elas têm ali uma outra natureza entre as entidades do terceiro setor, que são privadas, e o poder público, no sentido de que é um momento de muita conversa, é um momento agora de repactuação. O decreto 10.282, ele falou expressamente, entre as atividades essenciais, que a saúde e assistência social e o atendimento a pessoas em vulnerabilidade não podem ser interrompidos. Então, isso já é um primeiro recorte para o terceiro setor se debruçar, né? As entidades dessas áreas, elas têm ali um respaldo legal para continuar, na minha visão, com as parcerias. O que eu acho que tem que ser feito, claro, é uma possível adequação das atividades e das metas, e isso a legislação de parceria, de um modo geral, permite, tanto o marco regulatório das organizações da sociedade civil, quanto a lei de OCIP, a lei de OS, todas elas são pensadas comportando esse tipo de adequação, claro que é uma adequação pactuada entre a entidade e o poder público, né? Então, poderia adequar metas e atividades, pensando no resguardo da saúde dos envolvidos, inclusive a própria equipe da entidade, o público que ela vai atender, e como que a gente consegue canalizar esses esforços todos nesse momento atípico que a gente está vivendo. Então, o primeiro ponto que eu destacaria é isto. É uma necessidade, eu acho, de readequação de metas e atividades das parcerias de um modo geral. Eu recomendaria às entidades não contactar os parceiros públicos para achar denominadores comuns nesse sentido. Porque o que a gente tem visto em termos de resposta, digamos, normativa, né, de novas leis relacionados a esse tipo de questão, seja nas parcerias de repasse direto, seja nos projetos culturais e esportivos que recebem ali dinheiro com renúncia fiscal, é que há já uma percepção de prorrogação de cronograma, então os cronogramas de entrega estão sendo suspensos, estão sendo adiados, mas não há uma resposta efetiva ainda quanto à questão orçamentária, porque se eu simplesmente adio a data da entrega das parcerias do terceiro setor, eu posso ter um problema muito sério em relação à continuidade de pagamento da equipe, e isso tem um gancho muito forte com a questão trabalhista. Porque como é que eu vou fazer? Eu vou suspender os contratos? Se eu suspender os contratos, a Júlia vai falar melhor do que eu nesse aspecto, mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte: as ferramentas que a legislação mais trabalhista está recebendo agora, né, de redução de jornada com redução de salário ou suspensão de contrato, a gente tem que pensar como elas vão se encaixar dentro das parcerias, especialmente na questão orçamentária. Como que eu justifico para um gestor público que eu reduzi a jornada de um funcionário e continuei pagando para ele um valor, né, e isso presume algum trabalho, ainda que de forma reduzida, e como que isso está linkado, está, né, operando em relação às metas que se pretende daquela parceria? Uma premissa básica dessas parcerias é que o pagamento de equipe presume um trabalho em prol do objeto da parceria. Ou então, vou suspender lá o contrato, a minha medida provisória prevê uma verba indenizatória obrigatória a partir de um certo montante de receita das entidades. E a gente está entendendo, numa leitura mais conservadora, que as entidades que trabalham com parcerias acima deste valor, que é 4.800.000, já estariam dentro dessa regra, né? Tem lá a verba indenizatória, como é que eu vou pagar isso? Porque aí, de fato, é uma verba que, por conceito, não está atrelada a um trabalho. Pelo contrário, né? Se estiver atrelada a um trabalho, eu estou desvirtuando o mecanismo da suspensão do contrato. Né? Eu vou poder pagar isso com recurso da parceria? Não vou ter que mandar a gente embora? O que eu faço? Né? E depois, na hora de recontratar, quando normalizar, eu vou poder recontratar? Tem legislação de FGTS que estabelece prazos e por aí vai. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também que reforça, na minha leitura, uma necessidade da gente tentar manter uma lógica de continuidade das parcerias, também por conta disso. Eu acho que é a melhor alternativa, né, não só para as entidades, mas para a sociedade de um modo geral, até porque é fartamente documentado que as instituições do terceiro setor geram um resultado para a sociedade várias vezes superior ao dinheiro que elas gerenciam.
né? Seja um dinheiro que é disponibilizado para elas por repasse direto de parceria, seja um dinheiro que fica disponível por isenções e imunidades tributárias, seja um dinheiro que vem via doação, né? Então, tem vários estudos de várias sub-áreas do terceiro setor mostrando isso claramente. Tem área que dá 12 vezes de resultado. Para cada real que a entidade tem lá disponível, a entrega social na forma de serviços para a população é 12 vezes maior do que aquilo que ela teve na mão em termos financeiros. Então, isso é um impacto absurdo. E não faria o menor sentido, então, nesse momento de crise, a gente interromper ferramentas tão poderosas em termos de atendimento social. Tá? Eu acho que assim, o terceiro setor está envolvido com vários temas, né, relacionados de forma ou outra com a questão do coronavírus. Mas esse da parceria me parece muito transversal, porque ele traz ali muitas perguntas que não estão respondidas literalmente na legislação, nem nessas medidas provisórias que estão surgindo aí, e é uma questão que afeta uma enormidade de instituições. Eu diria que essa é uma pauta bem urgente para o terceiro setor hoje. Legal, legal, Renato. Obrigado por trazer essa visão e trazer números para mostrar quão relevante é o trabalho e eficiente é o trabalho do terceiro setor, né? E aí eu acho que você puxou um gancho legal, porque a Laís, ela trabalhou bastante no desenvolvimento da legislação, hoje conhecido como Miroski, né? Então, ela tem bastante conhecimento disso. E, Laís, eu queria que você fique à vontade de complementar aquilo que você quiser da fala do Renato. Eu queria saber se você tem mais algumas obrigações que a gente deveria se preocupar agora. Como é que você vê? Nós conversamos outro dia, me disse, poxa, a gente também tinha que pensar na pauta de legislação para o terceiro setor. Como é que você gostaria que a gente soubesse agora? Bom, obrigada, Marcos, pelo gancho, né? E, enfim, a Paula, a Renato e a Júlia, que me antecederam também. A gente fez uma cartilha que vocês comentaram no começo, que está no site de vocês, do Fomento. Eu queria reforçar, porque ela parte desse pressuposto de olhar para, enfim, a vida institucional das organizações da sociedade civil em todas as suas searas, né? Então, a gente fala desde as questões societárias, que aqui ainda não foram trazidas, a gente está tendo uma questão de assembleia virtual, que não é proibido, sempre foi permitido, mas justamente porque existe a liberdade de associação e existe uma ampla possibilidade das organizações estabelecerem os seus estatutos sociais com as suas regras próprias, o cartório acaba seguindo, além da lei de registros públicos, o Código Civil, a regra que está dita no estatuto. Muitos estatutos não prevêem a possibilidade de fazer reuniões virtuais, e isso tem sido um entrave burocrático nos cartórios. Mas há cartórios que aceitam, independentemente do que está escrito no estatuto, até porque os casos omissos pelo estatuto são decididos pela Assembleia Geral, enfim, tem sido muito caso a caso. Mas há também essa discussão conectada com a realidade dentro do Congresso Nacional, que é um tema muito caro para mim. Enfim, de fato, você comentou aí rapidamente, eu trabalhei 5 anos na Secretaria-Geral da Presidência da República, no campo, né, de regulação do terceiro setor, liderando o processo do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E a gente vê que tem muitos parlamentares que conhecem do tema e que estão se mobilizando para que, enfim, as organizações que, a princípio, não consideradas como agentes econômicos, não foram colocadas nas primeiras medidas provisórias propostas pelo executivo, que sejam dentro do legislativo consideradas, e aí tem várias emendas às 2 medidas provisórias primeiras que estão sendo mais debatidas no momento, que impactam o terceiro setor, que é a 931 e a 944. A 931 trata justamente do tema da extensão de mandatos e da possibilidade de assembleias que seriam realizadas agora em abril, que sejam realizadas até o final do ano, no caso das sociedades anônimas limitadas, com essa previsão voltada para a área comercial. Mas há também já emendas da 931 para que esses dispositivos possam ser estendidos e utilizados pelo terceiro setor. Assim como a gente tem, no mesmo projeto de lei que foi mencionado pelo Paulo, que fala do despejo, ele está falando do projeto de lei que trata do regime de transitório de direito privado,
É um regime que está sendo proposto, foi pensado pelo presidente do Supremo e foi proposto pelo senador Anastasia no Congresso. Esse projeto de lei também trata do tema das associações em relação à governança e ao societário. Então, assim, não é proibido, é possível, tem que atentar para como formalizar isso junto aos cartórios, então recomendo que ligue para o cartório antes, enfim, normalmente esses atos são acompanhados por advogados, mas que a organização se busque preparar, se ela precisar fazer uma assembleia nesse momento, incluso que não seja só a Assembleia Geral, mas também as reuniões de conselho, reuniões de diretoria, enfim, olhar para esse ato de registro, mas tem muita mobilização também sendo pensada para resolver isso, para, enfim, facilitar que não seja tão caso a caso. Até uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, poderia ajudar nesse sentido. Então, para aquelas organizações que trabalham com advocacy, também fica o convite para o engajamento a esses debates legislativos que estão acontecendo, porque acho que também ajudam a melhorar o campo. Acho que no tema das parcerias, o Renato já adiantou bastante essa repactuação de metas e atividades, mas eu fico sempre pensando justamente nos dois parceiros, né? Nas organizações da sociedade civil e do ponto de vista da administração pública, que precisa também dar uma resposta para a rede socioassistencial privada, no caso da assistência, e para as demais redes. Acho que no tema da educação também a gente tem esse desafio, então, normalmente, enfim, é claro que a organização precisa buscar pactuar a sua parceria em específico, mas acho que a própria administração pública precisa se debruçar em que solução vai dar para a rede, né? Porque, de alguma forma, tem muitas parcerias nos termos de colaboração que são parecidas, né? Que são uniformes, elas vão ter peculiaridades, localidades, territorialidades, elas vão ter algumas disposições que as tornam diferentes, mas, no geral, enquanto objeto, pela tipificação do Sistema Único de Assistência Social, enfim, pela padronização dos serviços educacionais, a gente tem muita coisa semelhante até para que garantir a execução dessa política pública na ponta de forma que seja, enfim, mais uniforme entre quem entrega esse serviço. Então, acho que tem um lado também da gente fazer essa conversa enquanto campo mais amplo para que a própria administração pública regulamente essa situação. Então, na medida 944, que trata do acesso a crédito, enfim, há muitas inclusões de organizações da sociedade civil de sugestões de emenda, então, a essa medida provisória para incluir as organizações, e há também uma das emendas, a emenda 130 do deputado Afonso Florenzi, que trata também no tema das parcerias, justamente fazendo a conexão de que as organizações que não demitirem, que garantirem os seus contratos de trabalho nas parcerias, elas têm não só o acesso a crédito, mas também ela começa a regulamentar uma série de questões ali, introduzindo o tema das parcerias, seja de regulamentar a prestação de contas, os prazos, e inclusive, enfim, a renegociação de dívidas e etc. Acho que é uma proposição bem interessante que merece ser conhecida e debatida, assim como, enfim, que outras propostas estão sendo pensadas. A assessoria da senadora Mara Gabrilli está também trabalhando num programa de fortalecimento ao terceiro setor, que abarca o tema das parcerias, com foco sempre no MIROSC, que trata dos termos de fomento, colaboração e acordo de cooperação, mas sem esquecer dos contratos de gestão das OS, dos termos de parceria, dos termos de compromisso cultural e qualquer outro ajuste que seja feito com a administração pública. Então, acho que esse é um tema que está sendo discutido bastante no momento, que, obviamente, numa gestão individual da organização, ela precisa conversar com seu parceiro, ela precisa olhar para que essas atividades possam ser justificadas na medida da sua execução, ou até do seu home office, do seu teletrabalho, enfim. Algumas estão fazendo parcerias com alterações de objeto, não do objeto principal, mas com atividades adicionais de distribuição de alimentos. Então, a rede, a capilaridade que as organizações têm nas comunidades, nas pontas, são super essenciais para esse momento que a gente precisa fazer com que os alimentos cheguem nos lugares, as medicações, as proteções de higiene. Então, as organizações, elas têm
uma capilaridade já estabelecida que ajuda muito o poder público nesse momento. Inclusive, tem um dispositivo dentro do MIROSC, do marco regulatório, no artigo 30, que fala da dispensa do chamamento público em situações de calamidade pública, como a que a gente está vivendo agora. Então, considerar as organizações também como potenciais parceiras, engajadas num momento presente para outras atividades e outras possibilidades, eu acho bastante importante. Acho que eu vou parar um pouco por aqui para fazer circular a palavra, mas estou à disposição para responder as perguntas e para continuar o debate. Legal. Laís, antes de voltar para a Júlia e para o Paulo, eu queria perguntar para vocês, e para você e para o Renato aqui, duas coisinhas, sempre me chamou a atenção. Dentro dessas parcerias, é uma dúvida até pessoal, dentro dessas parcerias públicas, agora o atendimento, as necessidades mudaram, né? Essa parceria foi pensada dentro do que era necessário para assistência social, que era um objetivo da assistência social local, vamos dizer assim, numa prefeitura. E agora a demanda social é completamente diferente, talvez seja por alimento, ao invés de ser um serviço de convivência. Como que existe a possibilidade, é uma pergunta mesmo, existe a possibilidade de haver esse adendo? Então, ficou com você, Laís, que eu acho que nós perdemos o Renato. Existe a possibilidade de um adendo, de alteração desse objeto, de adequação desse objeto? Vamos começar por aí. Olha, isso está acontecendo muito, não, até vou dar um exemplo extra Brasil, assim, para a gente pensar, mas a União Europeia financia vários projetos de organizações de sociedade civil no país, e a primeira coisa que eles fizeram nesse momento foi consultar as organizações, se as organizações tinham um plano para o combate aos efeitos da pandemia e qual era esse plano e se ela tinha condições, se elas tinham, né, foi para todas as redes, se elas tinham condições de fazer propostas para a União Europeia para executar ações nesse sentido de complementariedade ao combate aos efeitos da pandemia. Então, isso também tem acontecido dentro dos municípios, né? Organizações que estão se preparando para fazer não só a distribuição de alimentos, das máscaras, álcool gel, das coisas que a gente vinha conversando antes. Isso não necessariamente é uma mudança completa de objeto, porque são ações complementares, aquele objeto, aquele equipamento público continua existindo, e aí depende, a tipificação do Sistema Único de Assistência Social até em gradações, depende da complexidade do equipamento, a gente pode prescindir dele ou não, né? Você não consegue, nesse momento, abrir mão de uma ILPI, uma instituição de longa permanência de idosos, porque ela é super fundamental, ela precisa ter todos os cuidados e a gente precisa cuidar desses idosos que estão dentro das ILPIs. Então, para cada tipo de... Por isso que eu estou falando que a solução precisa ser pensada também em conjunto com a administração pública para olhar para a rede. Então, que serviços que eu preciso que eles continuem abertos e funcionando e que outros que eu posso transformar em atividades adicionais, complementares que vão me apoiar nesse trabalho em específico. Fora que a gente está falando aqui dessas 3 áreas fundamentais, saúde, educação e assistência, mas a gente tem parcerias na área do esporte, direitos humanos, enfim, cultura, e aí tem toda uma ressignificação e uma repactuação de prazos, né? A grande preocupação é que não suspenda os repasses para aquelas parcerias que são de serviços de natureza continuada e que, enfim, na maioria delas consideradas serviços essenciais, mas que, enfim, a princípio, os de maior complexidade precisam continuar funcionando e os de menor complexidade podem aí ter uma ressignificação. Estou falando, enfim, justo do exemplo que você deu do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é como chama formalmente. Isso. Legal. Renato, não sei se você pegou a pergunta, a gente estava conversando sobre quais as possibilidades de se readequar o objeto de uma parceria, né? Já que talvez a demanda seja diferente agora de atuação da organização. A Laís esclareceu um pouco, mas eu queria te ouvir. E que se você puder tocar também um pouco no ponto, acho que vai muito próximo, mas só para deixar claro, próximo do que vocês já falaram,
sobre algumas obrigações acessórias dessas parcerias também, que talvez estejam difíceis de serem cumpridas agora, né? Prestação de contas, enfim, algumas entregas de relatórios que a gente tem que... O que você pode chamar a atenção para a gente disso? Bom, minha internet deu um pique aqui, eu imagino que a Laís já tenha esclarecido que alterações de objeto, a legislação de parceria não permite, né? O que você pode fazer é adequar as atividades e metas, mas preservando esse objeto original, né? Claro que quando o legislador, né, isso é uma coisa meio histórica, na verdade, quando se coloca isso, a ideia é não desvirtuar o que foi ali pactuado, até porque tem coisa que é selecionada via edital, via chamamento público, mas diante de uma situação absolutamente excepcional, como é essa que a gente está vivendo, né, não sei se seria o caso de uma alteração aí sim legislativa autorizando esse tipo de coisa, mas eu não veria isso talvez como uma questão mais provável de acontecer, né? Aí eu tenho uma visão um pouco mais conservadora no sentido de que, inclusive pensando que isso é passageiro, né, que a gente está enfrentando uma situação que pelo menos o seu pico ali de problema não vai durar para sempre, né? A gente espera, seria uma tentativa de readequar, tentando preservar o objeto, tentando usar, por exemplo, ferramentas tecnológicas. Como é que eu posso disponibilizar ali um conteúdo online, por exemplo, ao invés de eu ter que fazer atuações presenciais? Claro que isso não é tão simples assim para todas as situações, né? Uma ILPI, né, que atende lá um público idoso, ele tem que continuar atendendo presencialmente, não tem jeito. Que atende população de rua, né, pessoas em risco, né, familiar e por aí vai. Mas eu acho que é fundamental a gente ter um esforço, né? Eu tive um contato recente, fiquei até bastante feliz com isso, numa dessas discussões que a gente tem feito, né, de artigo, de webinar e tudo mais, uma senhora que é gestora de uma associação que trata na área de saúde, do público que tem a esclerose lateral amiotrófica, acho que o nome é esse, né? O mal de Lou Gehrig, que é uma doença super agressiva. Ela me relatou o seguinte, que até então, com essa questão de isolamento, né, de não ter o contato, eles tinham paralisado a entidade, porque, né, como é que você vai fazer um atendimento presencial num caso desse? Mas com esses debates que têm sido feitos, com essas provocações, com essas colocações que várias pessoas têm desenvolvido, né, e na busca de tentar achar soluções conjuntas, ela falou que se sentiu motivada para criar alternativas, porque o público dela é um público extremamente vulnerável para a questão do Covid, não só para a questão da esclerose, né? Então, acho que o espírito vai ter que ser esse, né? E a gente tem que fazer isso chegar nos parlamentares, a gente tem que fazer isso chegar nos órgãos de controle, porque para o terceiro setor, essa discussão que a gente está vivendo agora vai ter um desdobramento lá na frente, né, na análise das prestações de conta, em eventuais tomadas de conta especial, porque não se conseguiu entregar, né, resultados, dada a excepcionalidade do momento, e daí por diante, né? Então, é realmente um trabalho de construção, né? E eu reforço aquela visão de que não vai ser fácil, claro que não vai, né? Tem milhares de situações a serem enfrentadas, mas o terceiro setor talvez ele seja necessário como nunca foi antes. E mais um motivo para a gente ter sempre esse canal de diálogo para levar a questão, inclusive, para os governantes, que certamente vão perceber no terceiro setor um aliado fundamental para esse momento que a gente enfrenta. Uma anotação rápida é que, assim, trabalhar com a administração pública, gente, exige formalização. Então, não tomem decisões, não saiam fazendo sem ter as coisas por escrito com a administração pública no que se refere às parcerias com recursos públicos, né? Então, é importante oficiar e aí por e-mail, enfim, fazer as coisas enquanto obrigação acessória, acho que essa é a principal, porque todo o resto é decorrente, né? A prestação de contas, nesse momento não dá para fazer visitas em loco,
no geral, enfim, acho que tem uma readequação aí um pouco do monitoramento, enfim, olhar para se os prazos de prestação de contas são possíveis de serem cumpridos, se a gente tem acesso aos documentos, se o escritório está fechado, não está fechado, enfim, tem uma série de coisas aí para fazer. Mas qualquer que seja de renovação de certificado, muitos conselhos estão também prorrogando esses prazos, né? Mas estão fazendo isso formalmente, por escrito. Então, ou fazem uma resolução do conselho que a gente já tem uma do Nacional que indica que os conselhos municipais aceitem os relatórios de prestação de contas das atividades de assistência social, por exemplo, só no final do ano, né? Então, depois a gente até disponibiliza o link, etc. Essas coisas estão tudo citadas lá na cartilha. Mas acho que tem uma coisa assim de lembrar que a administração pública é formal e precisa ser por escrito. Muito legal, muito legal. Eu sempre ouvi nos advogados, põe tudo no papel. Fica aí reforçado isso quando lidar com a administração pública, né? Eu queria só responder uma pergunta que veio lá no chat. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam. Nós vamos abrir já para questões no chat. A Patrícia Viegas disse, olha, a Laís citou algumas emendas, se você pode repetir. Laís, eu só não vou pedir para você repetir porque nós estamos gravando. Então, pessoal, tiver alguma dúvida, volta lá, tudo que a Laís citou, e também acho que vale a referência para a cartilha do escritório que vocês liberaram, né, Laís? Acho que tem bastante coisa lá também, né? Mas, gente, está gravado, é só voltar, vejam quantas vezes precisar a fala da Laís. Mas, de qualquer maneira, aqui, ó, ela passou para a gente medidas provisórias 931 e 944, e eventuais emendas eu posso achar lá no site do Congresso mesmo, né? O que está na tramitação das medidas provisórias. Legal. Paulo, você queria fazer um complemento antes da gente voltar para a Júlia para ela falar sobre redução de jornada, redução de salários, etc., que faltou esse finzinho. Marcos, obrigado pela oportunidade. Eu só queria, é legal trabalhar com pessoas tão extraordinárias como esse grupo que vocês reuniram, porque as conversas vão fazendo a gente pensar em detalhes. E a Laís e o Renato colocaram uma coisa que é verdade. Nós, advogados, vamos ter que reaprender uma coisa que ficava passando batido. Porque, por exemplo, a Laís citou bem que muito poucos estatutos prevêem reuniões virtuais. E não é só estatutos, são convenções de condomínio, contratos de empresas em geral que não prevêem isso. E aí você barra no poder público, nos cartórios, que são formais, precisam ser, e geram isso. Então, acho que um complemento ao que eu falei é essa questão de a gente revisitar os nossos contratos, não só os nossos credores e devedores, para olhar e falar assim, olha, é o momento a gente pegar e fazer repensar e utilizar as ferramentas que a tecnologia, graças a Deus, nos colocou à mão nesse momento, para poder fazer a coisa mais prática, né? Evitar de deixar na mão da interpretação essa possibilidade. Podemos fazer essa reunião assim, com todo mundo num aplicativo e resolver essas questões dessa forma? Legal. Imprevistos acontecem e acho que ficou claro que efetivamente acontecem agora com essa situação, né? A gente sempre fala isso, mas acho que agora tem que pôr no papel que realmente eles acontecem e o que a gente pode fazer depois disso, né? Se acontecerem. Júlia, você pode finalizar para a gente rapidinho, passar essa parte do que eu posso fazer se eu tiver uma redução de jornada, se for possível, né? Eu fazer uma redução, porque agora meu atendimento caiu, eu preciso diminuir, eu fechei alguma parte aqui, ou o pessoal de administrativo talvez eu possa fazer uma redução. O que a legislação agora está me permitindo fazer? Desculpa a instabilidade da internet anteriormente, mas acontece. Então, sim, foi. Só porque a gente chamou a Júlia, acho que deu uma travadinha. Voltou? Agora voltou, Júlia. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, tá difícil.
Foi publicada uma nova medida provisória em que teve, sim, a previsão dessa redução de jornada de trabalho e redução proporcional do salário. É a medida provisória 937 e a 936, e através dela são 3 percentuais que podem ser reduzidas a jornada de trabalho: 25%, 50% e 70%. A redução de salário é proporcional à redução da jornada de trabalho, obviamente. Inicialmente, a medida provisória previa que isso podia ser feito, em alguns casos, através de acordo individual de trabalho, e o sindicato só tinha que ser informado sobre esse acordo que foi feito entre empregado e empregador. Desde a semana passada se tem toda uma discussão acerca disso, porque o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão liminar. Isso significa que o processo ainda não foi julgado, né, até o final, não passou por todo o trâmite. É uma decisão em caráter antecipatório, em que ele aduzia que era sim necessário informar o sindicato e que este concordasse com esse acordo firmado entre as partes para a redução da jornada e redução do salário. Daí existe toda uma discussão acerca da constitucionalidade dessa medida provisória em termos de ter a redução de salário e tudo mais. E daí, até como uma inovação, que nem eu disse anteriormente, está saindo coisa todos os dias. Ontem, o próprio ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma outra decisão em complementação à anterior, em que, de certa forma, ele modifica o que ele disse anteriormente, mas ele não modifica formalmente, porque a gente fala que nessa decisão não foi atribuído um efeito modificativo. O que ele diz no bojo dessa nova decisão é que seria uma questão no sentido de que precisa informar o sindicato, mas não necessariamente precisa ter o aval desse sindicato para fazer o acordo. E em ele não concordando, ele não pode simplesmente não concordar. Ele tem que daí iniciar uma negociação coletiva para tentar fazer essa redução de jornada. Essa questão vai ser discutida por todos os ministros do STF agora, nessa quinta-feira, dia 16. Então, assim, está um futuro meio incerto sobre a suspensão. É possível? Como ela deve ser feita? Se tem que ter a participação do sindicato ou não, ainda está uma questão um pouco nebulosa. Então, eu acho que seria importante realmente, em a empresa tendo possibilidade, em a ONG tendo possibilidade, se aguardar essa questão do julgamento no dia 16, que acho que vai estar tudo um pouco mais claro. E daí a última possibilidade, a última questão que o governo federal fez para tentar ajudar e não ter essa questão do desemprego, né, de um aumento do número de desempregados no país, seria a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, aqui a gente não teria redução de jornada nem nada, o funcionário realmente não trabalharia mais, não estaria prestando serviço, e seria do pagamento de salário pela empresa, pelo empregador a este funcionário. Aqui existe uma limitação de período que pode ser suspenso, que é pelo período máximo de 60 dias que pode ter essa suspensão do contrato de trabalho. Pode ser feito através de um acordo individual entre as partes ou negociação coletiva. Existem os critérios previstos lá na medida provisória de questão de salário que o funcionário recebe para ser feito através de acordo individual ou não. E aqui, a única coisa que se mantém, que o empregador continua tendo a obrigação de pagar, são os benefícios do contrato de trabalho. Então, eventual plano de saúde que era fornecido, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, isso o empregador ainda tem que pagar, mesmo com a suspensão do contrato de trabalho. E daí aqui, para o funcionário não ficar desamparado, entra uma questão do governo federal, que seria o pagamento, né, do seguro-desemprego, para adiantar valores, para também a pessoa não ficar simplesmente sem receber nada e também não ter como nem subsistir. E a única questão que daí o governo colocou aqui é que empresas que recebem acima de 4.800.000, até o Renato chegou a citar isso,
Vocês estão me ouvindo ainda? Então, Sim. Se tiver um faturamento acima de 4.800.000, eles não vão poder deixar de pagar 100% do salário. Eles têm que pagar 30% do salário e o governo vai pagar os outros 70% através da antecipação do seguro-desemprego. E daí só é importante aqui que nesses casos, nesses 2 últimos casos que eu falei, que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada, o empregado vai ter uma garantia pelo período que perdurar essa suspensão ou a redução da jornada e igual período após o término. Então, eu reduzi a jornada por 60 dias, durante a redução, ele tem uma garantia provisória de emprego, e depois que isso acabaram esses 60 dias, ele tem mais 60 dias de garantia provisória. O que isso significa? Que ele não vai poder ser mandado embora, mesmo depois de terminado esse período de suspensão ou de redução. Caso seja mandado embora, tem algumas penalidades previstas no sentido de pagamento de indenização, que daí também estão previstas lá na medida provisória. Legal, legal. Algumas saídas, né? Eu acho que você até respondeu algumas perguntas que chegaram aqui. Obrigado, viu, Júlia? Eu vou puxar algumas perguntas aqui. Tem algumas trabalhistas, algumas específicas, mas eu vou começar de cima para baixo, que é mais fácil. Só lembrando, eu li aqui sobre banco de horas, gente. A Júlia falou um pouco mais cedo sobre banco de horas, então depois dá uma buscada aí no vídeo. Vamos lá. Sobre a MP 936, é a Ana Fernandes perguntando aqui sobre a suspensão dos contratos de trabalho que podem ser pagos pelo governo. Seria sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda. Vocês têm alguma opinião sobre essa MP 936? Você quer falar, Júlia? Não, eu acho que assim, essa medida provisória foi uma tentativa eu acho que a primeira medida provisória, 926, que o governo editou, eu acho que eles foram muito criticados no sentido de que eles estavam deixando todo o problema nas mãos dos empregados e dos empregadores, para resolver e para não ter um grande número de desempregados no país. Essa segunda medida provisória, né, que é de manutenção e tudo mais, o que eu vejo que ele tentou foi um sentido de mostrar que ele também está fazendo a parte dele. Então, tem essa questão da suspensão do contrato de trabalho, em que ele entra com recursos federais para a manutenção da subsistência desses empregados que tiverem o contrato de trabalho suspenso. Então, eu vejo que é uma maneira dele também mostrar que ele está se empenhando e está tentando ajudar tanto o lado dos empregados quanto dos empregadores, e não é um problema que ele simplesmente lavou as mãos e que ele não tem responsabilidade. Eu acho que é uma maneira deles mostrar isso, que ele está atento a tudo que está acontecendo. Legal. Tem uma pergunta aqui que, apesar de trabalhista, acho que eu vou direcionar. Eu queria perguntar para o Renato aqui, e Laís, pula aqui se você tiver também. Eu queria ver mais de exemplo da área. A pergunta é, por amostragem, qual tem sido a estratégia mais buscada pelas empresas no âmbito trabalhista? Eu vou só traduzir pelas organizações sociais no âmbito trabalhista, né? Demissões, acordos para férias, banco de horas, o que vocês têm visto mais? Você quer falar, Renato, primeiro? Olha, tá, como a Júlia falou, a medida provisória permite você antecipar as férias, você não precisa ter o período aquisitivo já finalizado, mas é uma coisa que tudo indica que não vai cobrir o período inteiro de excepcionalidade. Então, eu já vejo algumas entidades pensando, depois das férias, o que fazer. E aí, depois das férias, o que fazer, tem aquela questão, né, que eu acabei mencionando, de certa forma, lá no começo do nosso bate-papo. Vou reduzir o salário, vou suspender o contrato ou vou mandar as pessoas embora? E como que isso opera em relação, pensando em parceria sempre, né? Que é um caso recorrente. Se a entidade tiver ali um caixa livre,
ela tem um pouco mais de facilidade para gerenciar isso, mas quando ela está trabalhando com um projeto, seja de repasse direto, fundo, incentivado, seja lá o que for, ela tem menos margem de manobra. Tá? Então, como primeira medida, eu tenho visto, pelo menos, o uso de férias, e aí também a questão de antecipação de feriado, banco de horas, mas na prática o que eu percebo, pelo menos, é que o impacto disso é menor do que as férias, né? E depois essa discussão, tá? Eu não sei o que a Laís tem visto por aí, mas também, como a própria Laís falou, seja lá o que for feito, é interessante sempre alinhar com o parceiro público formalmente, para depois uma discussão no âmbito. Daí, se você quiser já assumir. Eu não sei se o Renato quer complementar, que ficou falhando a conclusão da... Mas, enfim. Posso continuar? Acho que complementando aí um pouco, enfim, o escritório tem uma área trabalhista específica, então acaba que eu estou acompanhando mais o processo regulatório macro nessa área trabalhista, mas, enfim, das nossas discussões internas, o que eu tenho visto e da experiência em terceiro setor, acho que sempre depende muito da fonte de financiamento. Então, até na cartilha a gente colocou um item chamado de quarentena produtiva. Então, assim, tem muita gente que, se tem uma fonte de financiamento que consegue manter o administrativo financeiro da organização, enfim, tem trabalhado muito em processos estruturantes no momento, né? Enfim, o primeiro, acho que todo mundo foi para home office, para o teletrabalho, acho que essa foi a primeira medida, né, mais imediata. Essa medida mais imediata apareceu no começo até, enfim, surpreendentemente boa. Na primeira semana todo mundo estava mais animado, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão ficando com uma mistura de ansiedade, uma dificuldade também de organização de rotina, e depende muito de como que é a rotina de cada um dentro das suas casas. Então, acho que tem muita gente também tentando cuidar um pouco dessa gestão, com muita ideia de acolhimentos e reuniões virtuais para tentar cuidar da equipe enquanto gestão de pessoas, né? E aí para poder tomar as escolhas das decisões, mas a princípio está todo mundo tentando manter a equipe, não vejo ninguém no campo tentando demitir, ou enfim, acho que o grande desafio é esse, é manter a equipe bem, produzindo ainda, né? Sabendo que cada um vai dar conta do que é possível, né? Mas aí, especificamente, as áreas administrativo-financeiras que a gente tem muito diálogo, acho que tem buscado também uma certa organização da casa. Então, por exemplo, fazer programas de compliance, que é um trabalho estruturante, que demora, que tem todo um processo de diagnóstico prévio para mapear os riscos, é uma coisa que a gente tem sido demandado no momento. A preparação para a Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa que também as organizações estão preocupadas no momento, mesmo que haja uma perspectiva de adiamento, né, que é o que está sendo colocado no Congresso, que ela não entra em vigor em agosto, que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem, ela vai entrar em vigor em algum momento. Então, as organizações estão buscando também pensar o que é possível fazer nesse sentido, em termos do administrativo financeiro. Mas, em termos das lideranças, que tem uma mobilização mais política, as organizações estão muito trabalhando no front desses processos de fazer com que as doações de recursos cheguem às comunidades, né? E que a gente também não tenha, nessa avalanche de atos normativos, perda de direitos, que a gente possa cuidar dos indígenas, do meio ambiente, enfim, de todas as lutas que fazem parte das próprias áreas de atuação das organizações. Então, eu vejo muita gente fazendo um trabalho interessante de fundos de emergência, né, para conseguir fazer com que recursos cheguem na ponta. E aí, de novo, nessa área, o perfil de organizações da rede socioassistencial privada, para mim, e das creches, da educação, são bem fundamentais, porque elas normalmente estão nos lugares estratégicos do território, conhecem todo mundo da comunidade, então são excelentes pontos de recepção de alimentos e enfim, distribuição também, né?
Mas tem muita organização também trabalhando nessa mobilização de recursos. Eu recomendo até, tem um contador de doações que a Associação Brasileira de Captação de Recursos fez, que está contabilizando todas as doações noticiadas, né? Então, é baseado nas notícias de jornal, de revista, enfim, nas mídias, mas já conta mais de 2 bilhões de doações entre empresas e pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações neste momento do Covid. Então, acho que tem uma mobilização então, nessa área de tentar não demitir, tentar manter a equipe animada, ativa. E aí, acho que a última coisa é tentar se refazer, né? Porque aí é um pouco olhar para dentro das suas estratégias. Então, tem toda uma agenda que precisa ser refeita, não só uma agenda formal de cancelamento de eventos, mas como continuar sendo relevante num momento como esse, né? Seja contribuindo, enfim, nas logísticas necessárias, seja continuando produzindo documentos, informações, debates, enfim. Tem perfis de organizações de tudo quanto é área, e cada uma delas precisa olhar para a sua estratégia de atuação e se repensar dentro desse cenário. Como eu posso contribuir para que os efeitos desse momento pandêmico não sejam tão desastrosos quanto eles estão parecendo que serão, né? Então, é isso que o terceiro setor faz, no fundo, né? Sempre dentro da sua área de atuação, busca complementarmente, na sua vocação, tentar ajudar dentro dos campos a ampliar direitos, a promover direitos e a fazer a efetiva garantia desses direitos. E nessa efetiva garantia, a gente tem muita gente para cuidar, né? Seja as pessoas mais vulneráveis, enfim, tem várias frentes. Tem aumentado muito o número de violência doméstica nas casas, a casa não é um lugar muito seguro para várias mulheres. Então, a depender de, enfim, do que tipo de recorte econômico a gente está tratando, a gente tem situações bastante graves, e é muito importante que as lutas e as organizações que têm histórico nas suas áreas de atuação continuem a enfrentar essas questões e possam nos alertar e nos ajudar a buscar soluções para isso. Legal. Muito obrigado, Laís. Obrigado aí pela fala. Eu vou encerrar com uma última pergunta, depois eu encerro, que ela foi repetida aqui. Eu vou pedir, Paulo, rapidinho, se você puder dar uns 3 toques assim, no que pensar a respeito de contratados de prestação de serviço. Acho que aqui vai envolver até MEI e tal. Tem um pouco da área trabalhista, mas aqueles contratos de prestação de serviço que a organização fechou com prestadores PJ, né? Pessoa jurídica, MEI, empresas individuais, etc. Rapidinho, o que eu me preocupo aqui, o que eu posso usar da sua fala lá do começo aqui? Olha, Marcos, eu acho que o ponto principal é você olhar para aquilo que é possível ser realizado. Essa prestação de serviço você consegue, ainda que com uma adaptação, com uma reestruturação de foco, continuar? Ótimo. Mantenha, repense e faça a repropositura. Dá para prorrogar? Ou seja, isso ainda vai ser útil lá na frente? Então, negocie uma prorrogação aí de parte do pagamento, se for o caso, ou do pagamento todo, dependendo de como você negociar. Não dá, não tem outra opção. Então, vamos para a conversa e verificar como chegar no meio termo aí, ver o que a pessoa já produziu, porque não é só o trabalho que é feito que conta, mas pode ser que a pessoa tenha se preparado e investido para que isso acontecesse antes, e tentar chegar numa composição, porque esse dinheiro não é da organização, não é principalmente no terceiro setor, você prestam muitas contas, então você vai precisar justificar por que você pagou aquele serviço e não teve. Mas podendo prorrogar ou receber esse serviço por outros caminhos, acho que é muito importante, eu acho que vale a pena tentar. Legal. Pessoal, estamos chegando no final do nosso webinar. Falamos bastante aqui, eu acho que bastante assunto importante. Falamos sobre questões trabalhistas, falamos sobre contratos com terceiros, falamos sobre legislação nova e o quanto as organizações, acho que vou até repetir aqui, que a Laís falou no outro dia, falou hoje de novo, a gente precisa
a advogar por essas legislações, essas alterações, que elas cheguem no terceiro setor, que elas auxiliem também o terceiro setor, que é, como o Renato deixou bem claro, super relevante, super eficiente, traz economicamente, inclusive. Marco, Pois não. desculpa, eu queria só fazer um convite para quem estiver assistindo. Eu faço parte de um núcleo de estudos avançados do terceiro setor na PUC de São Paulo, e a gente tem os encontros temáticos do NEATES, e o próximo vai ser quinta-feira à tarde, justamente falando sobre o tema desse ambiente regulatório que está sendo discutido no Congresso em tempos de crise. Então, a gente vai ter várias pessoas, enfim, também de vários lugares, que vão debater mais especificamente o tema dos projetos de lei, o que está em discussão no Congresso e as iniciativas da sociedade civil nesse momento, de uma maneira mais ampla, né? Então, fica aí o convite para quem quiser e puder assistir. Eu não sei o link aqui de código de cabeça, mas o NEATES tem uma página no Facebook e lá pode ser acessado e achar o link. Então, enfim, e a gente está à disposição também para participar de outros debates aqui do Fomento. Já vou aproveitar me despedindo enquanto você termina. Obrigada. Obrigado, Laís, obrigado. É isso mesmo. E, pessoal, a gente queria deixar aqui acho que um recado, ótimas fontes sobre questões jurídicas. A cartilha do escritório da Laís vai estar disponível, tem material no portal. O site do escritório de advocacia deles, da Laís, do Renato, que é o Dolabella, da advocacia Milton de Oliveira também, eu sei que tem um blog lá com artigos. São ótimas fontes para temas relacionados ao direito, tá? E amanhã a gente vai ter aqui no portal um webinar sobre revisão de orçamento. Vai ser um webinar gravado, então não vai ter ao vivo, mas também acho que complementa o papo de hoje. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos assistiu, todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. Obrigado, Laís, obrigado, Renato, obrigado, Paulo, obrigado, Júlia. Foi muito bom. Falamos sobre várias coisas aqui e para quem não conseguiu pegar algum pedaço, está gravado, é só voltar e assistir de novo, vai ficar no YouTube. Gente, muito obrigado, uma ótima noite para vocês e até a próxima. Um abração. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até logo, gente. Foi um prazer. Vamos juntos.